professor sem aluno, não existe sala de aula. E somente a sala de aula com aluno, sem um instrutor, um orientador, um professor, também não existe sala de aula. Não leva esse nome, sendo sala de aula, se não tiver os dois lados. E isso remete muito da gente falar da gente. A gente não existe se de um lado não tiver um pai e do outro lado uma mãe. Então, aquele aluno não existe se não tiver um pai ou uma mãe, aquele professor não existe se ele não teve, não tiver de um lado um pai e uma mãe, ele também não vai existir. Então, a sala de aula é a mesma coisa, ela somente existe, ela só tem como ser uma sala de aula se de um lado tiver aluno e do outro tiver professor. Ela é composta dessas duas, desses dois pilares que é necessário para se fazer uma sala de aula. Porque quando a gente faz essa pergunta, e por que eu quis colocar esse tema? Porque muitas vezes a gente fala, é lógico que é o professor, porque sem o professor o aluno não sabe nada. Ou é lógico que é o aluno, porque se o aluno não estiver lá, não existe professor. Tá vendo como a gente coloca como uma certa arrogância, Que lógico, aquela parte tem que ser mais importante que a outra. E não existe parte mais importante numa sala de aula. Existem partes que se complementam. O aluno, ele traz muito conhecimento aos seus instrutores, aos seus professores. Como os professores ajudam muito esse aluno com o conhecimento deles, com as experiências dele, a encontrar também o seu caminho e a despertar a novos conhecimentos e a novos aprendizados. Para que o professor ele consiga entrar numa sala de aula e ele consiga realmente ser o professor, ele precisa, em primeiro lugar, estar centrado. Ele precisa estar conectado com quem? Com o pai e a mãe dele. Somente quando ele sabe, dentro da sua família, quem ele é, ele reconhece a força da mãe, a força do pai, independente de como foi essa história desse professor. Independente como foi a sua história, aí, professor, me ouvindo. Se foi legal com o pai, se não foi legal, se foi legal com a mãe, se não foi legal, se não tem o pai presente, se não tem a mãe presente, independente de qualquer coisa. Se você se conecta, se você absorve toda essa força que vem do seu pai, toda essa força que vem da sua mãe, você é uma pessoa por inteiro. E só quando a gente é realmente por inteiro é que eu consigo estar no meu lugar e fazer o meu papel. Então, quando o professor ele entra na sala de aula, ele não pode jamais entrar com esse olhar para esses alunos como pai e mãe. Ele não vai substituir e nem tomar o lugar de pai e mãe. Ele pode sim orientar, ele pode sim ajudar, ele pode aconselhar, ele pode ouvir, ele pode ter ser um ouvinte empático diante da história que aquele aluno esteja passando, esteja vivendo, mas nunca, jamais ele vai conseguir estar no lugar de pai e mãe. Porque todas as vezes que ele tentar se colocar, que ele tentar fazer essa parte de pai e mãe, aquele aluno não vai aprender, aquele aluno irá se afastar e aquele aluno irá ficar cada vez mais revoltado contra ele. E por que isso? Porque por mais que seja a melhor das intenções que ele possa estar fazendo, o porquê que isso acontece? Porque ele está saindo do lugar dele, ele não está fazendo a parte dele, a parte que lhe cabe. Ele pode sim auxiliar, ele pode fazer, mas ele não pode tomar o lugar que não é dele. Toda vez que a gente toma um lugar que não é nosso, as coisas costumam a sair da ordem. E quando elas saem da ordem, é que ocorrem os conflitos, é que ocorrem
muitos adoecimentos de professores hoje na sala de aula é porque eles não estão no lugar deles. Então, se você, professor, você está cansado da sua aula, se você está cansado daquele aluno que ele não te dá o trabalho, qual é a sua postura diante desse aluno? Como que você está se colocando para esse aluno? Como uma autoridade, como um pai, como uma mãe? Isso vai fazer a diferença para que esse aluno te olhe diferente. Isso vai fazer a diferença para que esse aluno te olhe e te respeite como professor. A mesma coisa é quando o aluno, ele olha esse professor como pai e mãe. Os alunos seus têm medo de te falar que esqueceu a tarefa. Esqueceu de fazer a tarefa. E por que que eles têm esse medo? É a mesma coisa de eu estar chegando para o meu pai ou para minha mãe e eu falar que eu esqueci de algo. É a mesma postura, é o mesmo jeito. Então, quando aquele aluno ele ficar constrangido, ele não souber no momento, como que a gente pode fazer? Tá, eu tô lá na minha sala de aula, tem aquele aluno, às vezes ele não faz nada e ele fica meio assim constrangido, ele não sabe como falar para mim que ele não fez. E eu sinto aquele certo desconforto quando ele vem falar comigo ou quando eu pergunto sobre a tarefa. No primeiro momento, a gente como professor, a gente julga aquele aluno. Que ele foi preguiçoso, que ele não quis fazer. A gente julga o pai e a mãe, onde o pai e a mãe estavam, que não olhou o caderno dessa criança, não olhou a mochila, que ela não tinha tarefa. E aquela criança absorve toda essa energia, todo esse julgamento em cima dela. E a outra vez, a próxima semana, o próximo dia, ela vai trazer a tarefa? Não. Ela já foi julgada mesmo. Uma atitude, uma postura, não seria nem uma atitude, seria mais uma postura que a gente pode fazer na prática. É quando eu perceber na sala de aula esse aluno que chega para mim, que ele não sabe como falar comigo, ele não tá fazendo, mas ele não tem, e às vezes a gente julga que ele tá pensando uma mentira, a gente julga que ele tá achando um jeito de falar. Não, ele tá te olhando ou como pai ou como mãe. E ele tá tendo aquele medo daquela hierarquia, porque só existe hierarquia na nossa vida natural entre pai e mãe. Pai, mãe e nós. As outras hierarquias de um patrão, né, de um professor, essas hierarquias foram colocadas. Então a gente tem que estar no nosso lugar para que isso flua. A única hierarquia que a gente não consegue mudar é a hierarquia de pai e mãe. Então, quando esse aluno ele está me olhando desse jeito, uma postura que eu posso fazer é olhar para ele mentalmente. Gente, eu não preciso verbalizar, porque esse aluno ele não vai entender. Mentalmente eu olho para ele e falo: eu sou o seu professor e você é o meu aluno. Eu sou a sua professora e você é a minha aluna. Gra, mas o que isso vai fazer de diferente, né? Vai mudar. Vai mudar o lugar de vocês. Esse aluno, ele vai entender novamente que ele tá ali na sala de aula e ele tem o lugar dele como aluno. E que você está como professor, como professora. Então ele vai entender de novo que ele pode se abrir, ele pode conseguir falar para você que ele não fez a tarefa porque ele esqueceu, que ele não fez a tarefa porque ele não sabia como fazer, que ele não fez a tarefa porque ele precisava de ajuda e o pai ou a mãe disse para ele que não era necessário fazer a tarefa, que ele não tinha tempo para ajudá-lo, que não era tão importante, que tarefa, né, que tudo que é de escola tem que fazer com o professor e não em casa.
Ai, desculpa. Você vai perceber que tudo que ali que estava deixando aquele constrangimento vai desaparecer. Apenas por você pensar. Uma outra postura que a gente pode fazer para aquele aluno difícil, porque tudo que aquele aluno difícil está colocando, e às vezes eu como professora ali, eu tenho que tomar uma outra postura e eu saio da minha postura de professor, achando que eu estou fazendo melhor, eu acabo saindo da minha postura de professor. Então, o que eu posso estar fazendo também é olhar para aquele aluno e falar: eu vejo você. E eu estou aqui como seu professor. Apenas mentalizando, apenas colocando energeticamente para aquela criança, para aquele aluno, seja ele grande, seja ele pequeno, que você está ali à disposição dele. Outra coisa que a gente vê muito é aqueles alunos que eles não querem aprender. E aí a gente, como professora, a gente encara isso, porque isso existe, é fato. O aluno só aprende no momento que ele estiver disposto a aprender. E isso já acontece em qualquer escola, em qualquer sala de aula. E a gente vai se colocando numa culpa, a gente vai se colocando numa obrigação que aquele aluno ele tem que aprender porque eu estou falando, porque eu estou dando o conteúdo e pronto, e acabou. E isso não acontece. Imagina você tentando, passar, né? E tiver uma barreira. Eu estou tentando passar e existe a barreira. Se eu não arrancar a barreira, aquilo não vai entrar. Então, qual a barreira que o meu aluno está enfrentando? Ou por que ele não quer aprender? Em vez de eu julgar, tá vendo que tudo que a gente está falando aqui, gente, é o não julgamento? E quantas vezes nós, como adultos, nessa posição de professor, a gente julga? A gente julga o pai, a gente julga a mãe, a gente julga a família, a gente julga o aluno. E a gente não entende porque a nossa sala às vezes está tão conturbada. Por que aquele aluno não aprende de jeito nenhum? Quando eu passo a olhar os meus alunos sem julgamento, sem julgar eles, sem julgar pai, sem julgar mãe, a família, o que está acontecendo, eu consigo realmente enxergar além e ver o que realmente está acontecendo com o meu aluno, com a minha aluna. E o aluno, se ele não estiver disposto a aprender, não tem como a gente colocar para ele. E toda vez que eu consigo olhar um aluno além dos meus olhos físicos, eu consigo enxergar o que está acontecendo com ele. Mas eu não sei, eu não tenho esse conhecimento, eu não sei como fazer isso. Apenas não julgando. Se você tirar toda e qualquer forma de julgamento dele, da família, do método, do que for, você vai conseguir enxergar algo que você nunca enxergou no seu aluno. E o que você vai enxergar? Você vai realmente enxergar quem ele é, o que ele está passando, o que ele está sentindo. E estar nessa posição, eu não tenho como falar, olha, agora é aqui, você vai aprender e pronto, acabou. Ele pode estar ali, obrigado, ele vai te ouvir, mas ele não vai absorver e ele não vai aprender. Quando eu me coloco sem isso, sem querer ultrapassar, né? Sem querer, de qualquer forma, de qualquer jeito, ultrapassar essa barreira, e sim, eu tenho amorosidade, sim, eu consigo olhar com compaixão, um olhar amoroso para esse aluno, e eu me coloco na minha posição de professor. Eu estou aqui à sua disposição. Quando você estiver pronto, eu estou à sua disposição para te ensinar. Isso, gente, não quer dizer que eu vou estar lá, aquele aluno que ele bagunça, depois ele vem e depois eu repito de novo. Não, eu estou colocando uma postura. Eu estou aqui passando o conteúdo. Você não está querendo aprender. Você fez uma barreira.
A hora que você resolver tirar essa barreira, eu estou aqui para te ajudar. Porque eu vejo você. Eu não imponho o conhecimento, eu não imponho aquela disciplina, eu não imponho que ele tem que fazer, porque eu sou a autoridade. E eu coloco para ele que eu estou junto dele, que eu sou um instrutor para a vida dele, que eu sou uma condutora do caráter dele. E que eu quero fazer isso da melhor maneira possível, mas respeitando ele, respeitando o momento dele. Isso, gente, pode parecer assim, vocês me ouvindo falar assim, isso é ilusão dela. Mas essas mudanças acontecem e essas mudanças são realidades. Quando a gente apenas toma nossa postura. Quando apenas eu coloco sem o julgamento. Eu vou contar um caso para vocês, que eu já até comentei em outras ocasiões. Eu vou deixar depois embaixo para vocês também. Quem entrar lá no nosso site da Acerte, tem a Semana da Pedagogia Integrativa. E lá tem muitas dicas legais como essa que a gente está falando nessa aula. Tem muitas ações práticas. Eu gosto muito de, quando eu ouço algo, quando eu aprendo algo, que eu já posso colocar em prática. Porque conhecimento, para mim, que não é colocado em ação, se perde. Não adianta nada eu ter lido um caminhão de livros, eu ter feito vários cursos, se nada eu colocar em ação. Todo aquele conhecimento é perca de tempo. Então, para você que parou para ouvir essa aula, tem que ter ação. Por isso que eu estou dando tantas atitudes, tantas posturas. Hoje eu estou com a palavra atitude, Tantas posturas, Atitude sim, para você querer mudar e fazer diferente, e aí mudar a sua postura. Pronto, acho que por isso que a atitude estava vindo tanto na minha boca. A gente ter uma atitude para fazer diferente, Uma ação. E lá tem da Semana da Pedagogia, eu vou deixar depois para vocês assistir, é totalmente gratuito, é só se inscrever. E você vai entender um pouquinho mais como a gente faz essas posturas na pedagogia integrativa, que é onde a gente integra, o ser como um todo. Eu me olho como mente, corpo e espírito, e eu olho o meu aluno da mesma maneira. Eu integro o meu aluno da mesma maneira. Quando a gente está triste, é muito difícil a gente conseguir aprender algo, a gente conseguir absorver algo. E para o aluno não é diferente. Então, se algo entristeceu ele, se aconteceu algo na casa dele, também vai ser difícil ele absorver. E às vezes ele está se sentindo tão pequeno por algo que aconteceu na casa, ele está se sentindo tão insignificante, que não faz sentido ele aprender algo, ele absorver o seu conteúdo. Ele se sente tão pequeno que nada do que ele aprender é como se fosse ajudar na vida dele. E quando eu olho esse aluno, eu te entendo, eu te olho sem julgamento, e o que você precisar, eu estou aqui. No que me cabe como professor, eu estou à sua disposição. A sala de aula, ela muda. A sala de aula, ela começa a fazer sentido para aquele aluno. E ela começa a ser integrativa. Ela começa a ser um local onde eu vou descobrir os meus dons, as minhas habilidades. Que vamos parar para pensar. Hoje, lógico que não tem, e aí também assim, Tem e não tem. Porque tem muitas aulas super boas também, com professores ensinando. Tudo que eu quiser aprender hoje, tudo que um aluno quiser aprender hoje, ele tem à disposição na internet. Concordam comigo? Então hoje, não é que a escola ela se tornou desnecessária. A escola se tornou um ponto de encontro entre pessoas. Ela se tornou um encontro entre trocas de conexões, muito mais além do que o aprendizado que ali se aprende.
do que o conteúdo da disciplina. Eu não estou falando aqui que isso não é importante, mas eu estou querendo dizer que existe algo por trás mais importante para que todo aquele conteúdo daquela disciplina, todo o cronograma daquele ano, todo o planejamento pedagógico seja cumprido. Só que seja cumprido com eficácia, seja cumprido da melhor maneira possível. Leve para você, professor, que desde os tempos que existe a escola, ela não mudou. É o professor lá na frente, um monte de cadeira e os alunos, como quem diz, eu sou a autoridade máxima e vocês aí apenas ouvem. E acabou isso. O mundo precisa dessas outras conexões. O aluno com as a sala de aula, ela precisa ser mudada. Hoje ela exige muito mais conexões entre as pessoas, conexões entre os alunos e professores. Se você, uma outra postura para você usar aí na sua sala de aula e para você, professor, também não adoecer, tá? Porque isso também traz o adoecimento do professor, toda vez que ele não consegue exercer o seu papel e ele não está realmente no seu papel. Ele está em outros papéis e não está ali integralmente no seu lugar como um instrutor, como um orientador, né? No papel de professor. Uma outra postura, se você tem dentro da sua sala de aula alunos né, que são mais velhos e eles não como se eles não permitissem que aqueles mais novos aprendessem, aqueles alunos que eles chamam a atenção e ele tira a atenção da sala inteira e você não consegue continuar, né, a sua aula. Uma dica, antes não estava dando para a gente fazer muito assim por causa da pandemia, por causa do distanciamento, mas agora, graças a Deus, está voltando e você já pode aplicar. Você colocar do começo da sua porta, aí, então, né, seria da sua esquerda para a direita, você colocar do mais velho para o mais novo. O que a gente tem que fazer um círculo? Experimente dar uma aula em círculo, né? E fazer assim, ó, um círculo da esquerda para a direita e você colocar ali do mais velho ali na sala de aula para o aluno mais novo. O que você vai estar fazendo com isso? Você está colocando hierarquia, como se você falasse para esse aluno mais velho, eu sei que você está aqui há mais tempo, ou um aluno que ele é repetente, né? Então ele vai estar mais velho ali na sala de aula, eu sei que você é mais velho, e eu te respeito por isso, eu te vejo por isso, e eles também vê você. Você não precisa ficar chamando atenção o tempo todo na sala de aula, todos nós vemos você. O comportamento desses alunos mudam completamente, que é como se você colocou ele no lugar dele. Ele iria ser visto como aquela criança que ela é mais velha. E aí, eles são vistos até o mais novo. Essa postura funciona tão bem, mas tão bem, que uma vez, né, dando uma mentoria para uma professora e ela estava tendo esses tipos de problema e ela não conseguia avançar na sua matéria, na sua disciplina, e ela me procurou porque ela estava tendo crise de ansiedade, ela estava tendo outros problemas que estava gerando ali na saúde dela e ela estava adoecendo. E quando eu, né, dei esse exercício para ela estar fazendo essa postura sem falar nada, a gente não precisa falar, é apenas a nossa atitude é que faz toda a mudança ali dentro da sala de aula. Ela falou que esse aluno mais velho, né, mesmo ele sendo repetente, ele começou a auxiliar os mais novos. E ele aceitava também quando os mais novos queriam auxiliá-lo. Ele não se via mais como inferior de um mais novo saber mais na sala de aula e ele mais velho. Então ele começou a aceitar, por quê? Porque ele estava no lugar dele. Eu sou o mais velho. Isso não vai mudar. Mas isso não quer dizer que eu não preciso, né, não preciso ou não posso
absorver o conteúdo dessa pessoa mais nova. Eu não posso absorver isso que esse amigo, que esse colega, que esse outro aluno mais novo possa estar me passando. Então isso funciona muito bem. E o que eu queria, não quero deixar essa aula muito longa, mas o que eu queria colocar para vocês com esse tema é que quem faz a sala de aula é o aluno e o professor. Sem professor não existe sala de aula e sem aluno também não. Então, que a gente possa fazer essa integração, cada um no seu lugar. Que você possa hoje, amanhã, chegar na sua sala de aula, olhar para os seus alunos e você colocar: eu vejo todos vocês. Vocês são os meus alunos e eu sou a sua professora e eu sou o seu professor. E eu estou aqui à disposição para orientar no que vocês precisarem. Vocês não têm ideia do que pode mudar na sala de aula de vocês. Você não vai ter ideia do que vai acontecer, do que pode transformar a sua sala de aula. Então eu deixo essa tarefa para vocês e eu peço encarecidamente, né, para que vocês depois voltem aqui a falar, volte a comentar nesse vídeo, mandem mensagem, quem tiver mais dúvida, quem quiser colocar alguma situação sua da escola, como que poderia ser feito, pode escrever no direct que eu respondo para você. Mas me dê o feedback, é muito importante. É muito importante porque você mudando, você conseguindo, você, com o seu feedback, você ajuda muitas outras pessoas. Não é só eu aqui, a Grazi, falando, mas aí você vai estar falando também. A gente vai conseguir propagar isso muito mais. Para que essas crianças, esses alunos, eles também sejam vistos, né? Principalmente esse pós-pandemia, que eles se sentiram ali, que não eram tão importantes, e que vocês, professores, também sejam reconhecidas no papel de vocês. Que vocês também consigam, né, dar o melhor de vocês no papel de vocês. Apenas isso. Em tudo na nossa vida, quando saímos do nosso papel, as coisas acabam desalinhando. O segundo exercício, recapitulando, que você consiga se colocar, para você conseguir estar no seu papel de professor, de professora, você precisa se fortalecer também. E como que a gente se fortalece? A gente se fortalece buscando a energia feminina da nossa mãe e a energia masculina do nosso pai. Então, a mãe, ela é luz, a mãe, ela é aconchego, a mãe, ela é proteção, a mãe, ela é amparo. Então, que você vá buscar nessa energia, mesmo que você não teve ou não tenha uma relação legal com a sua mãe. Mas você precisa buscar a força. Você é 50% sua mãe, 50% o seu pai. Seu aluno é 50%, o pai dele 50%, a mãe dele. Então, para você estar inteiramente como professor, você precisa integrar a sua força. Então, precisa estar fortalecido com seus 50% nessa energia feminina. E você precisa também essa energia de ação masculina. Esse sol, o pai é o sol, é o que empurra para a vida, o que vai para a ação. Então, que você se conecte com essas duas forças dentro de você. Toda a força que a mãe traz e toda a força que o pai traz. E você se conecte para si. Depois de fortalecido de pai, de mãe, você consiga estar no seu papel de professor, de educador, de orientador, tá? Então, façam esse exercício que você vai se sentir empoderado, você vai se sentir que você está no seu lugar. E isso nos ajuda, quando a gente está no nosso lugar, nos ajuda a praticar o não julgamento. A gente apenas julga quando a gente não está no nosso lugar. Quando eu estou no meu lugar, eu não preciso praticar o julgamento.
Então, isso vai ajudar você dentro da sua sala de aula a não praticar o julgamento para qualquer aluno. Não julgar porque eu estou no meu papel, eu estou no meu lugar e eu não preciso julgar ninguém, tá? Então, essas duas tarefinhas eu vou deixar na descrição do vídeo para vocês. A gente vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, foi de coração. Procurei trazer para vocês coisas práticas, posturas que vocês podem estar aplicando hoje, estar aplicando amanhã, dentro da sala de aula de vocês, para que realmente aconteça essa mudança.